Eu vou falar sobre questão de VAR também, porque o Flamengo, mais uma vez, prejudicado, operado pelo VAR. Mais uma vez, agora é todo jogo o Flamengo operado. Eu tinha avisado que esse Rafael Rodrigo Klein e o VAR que estava lá, eles operavam o Flamengo. O milagre aconteceu. Que é isso, Tiagão? Mas o resultado de ontem? O empate? Não, família. PC de Oliveira, lá no Sport TV. Mas por que disso tudo? Família, tá tendo uma choradeira aí, família. Ah, era pra ter expulsado o Lucas Oliveira. Ah, foi falta do Ryan no gol. Tu acredita nisso? Pleno na segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tô aqui compartilhando isso com você. Falta do Ryan no Carrascal. Moleque, que isso? Mas essa choradeira toda teve também, né, opiniões, análises do jogo, e eu vou trazer aqui, dos flamenguistas. Ah, Felipe Luiz não sabe jogar contra o Fernando Diniz. Ah, porque poupou. Ah, o time do Vasco é isso, o time do Vasco é aquilo. Para acrescentar aqui no nosso debate, claro que eu vou destacar também atuações do Vasco, repercutir aqui algumas notícias também do Nuno, Robert Renan, destacar o Ryan, destacar o Felipe Coutinho, Denilson, estava falando sobre o Coutinho no fechamento Sport TV. E muito mais, família. Tem muita resenha nessa segunda-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Tá aqui também embaixo, né, a parceira do canal, a GoCase. Fecha com a GoCase e utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco. Thiago, não conheço a GoCase. Tá aqui o nosso QR Code. Tô deixando também o link do site no primeiro comentário fixado. Claro, família, aqui eu deixo o link dos produtos do Vasco, mas você pode utilizar o nosso cupom no site inteiro. Então você pode comprar uma mochila, você pode comprar uma mala, entendeu? Você pode usar em tudo. Fortalece também, ajuda aí o Thiagão, foi parceiro do canal, a GoCase. Bom dia, tá? Bem, bom dia? Eu acho que não, né? Fui falando aqui, esqueci de dar bom dia, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Eu sei que muita gente começa o dia aí com o vídeo do Tiagão, fico feliz pra caramba, então bom dia, que seja um dia abençoado para todos nós. Vamos seguir a nossa resenha e comentar um pouco sobre essa rodada aí do Campeonato Brasileiro, né? A 24ª, não é isso? O Vasco tem 23 jogos e vai jogar na quarta-feira aí contra o Bahia, jogo que também a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Família, tá aí, né? O Vasco na 16ª colocação com 24 pontos, né? O Santos acabou ganhando do São Paulo, né? O São Paulo focado na Libertadores, e o Cruzeiro, que ganhou também do RB Bragantino, é o nosso próximo adversário na 25ª rodada, né? Porque contra o Bahia é um jogo atrasado. Família, eu vou te falar uma coisa, assim, não é porque o Vasco empatou não, tá? Porque foi um bom resultado, mas a rodada acabou ajudando, né? O Ceará não ganhou, o Corinthians perdeu. Sinceramente, eu achei que o que aconteceu com o São Paulo aconteceria com o Fluminense, Vitória, né, ia ganhar e não ganhou. Então, assim, foi uma rodada que o Vasco perdeu uma posição, perdeu, mas pode recuperar agora. Então, assim, cara, foi positivo, né? Foi uma rodada positiva. Agora o Vasco, como eu disse, ia ganhar do Bahia. Tá aí, vamos falar do nosso próximo adversário. Eu tava analisando aqui, né, o time do Bahia que entrou em campo contra o Ceará, jogo que foi 1-1, tá aí, ó. O Ronaldo, goleiro que a gente conhece bem, né? A zaga que eu sempre esqueço de, não sei se é Gabriel Xavier, esse aqui é um jogador de fora. Arias, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, o Sanabria, que me parece ser bom jogador. Michel Araújo, né, aquele que jogou no São Paulo, Fluminense, e o William José no meio campo, esqueci aqui, o Everton Ribeiro, né? Tava vendo aqui as estatísticas, apesar de, né, chutes bem equilibrado aqui, 15-14, né? Foi um Bahia com mais posse de bola, 68%, também, né, bastante passe aqui, 556 em comparação ao Ceará. Então, assim, me parece que o Bahia teve um controle do jogo, né, família? Mas, assim, o Diniz falou sobre isso na coletiva, que o time não pode oscilar tanto. Agora é jogar bem e somar os 3 pontos, né? Nessa matemática toda que a gente fez aí, né, lembra até o corte do Garoni, que eu concordei com ele fala, poxa, 6 pontos tá de bom tamanho. O Vasco conquistou um bom resultado ontem, né? A galera, esses flamenguistas falam, torcedor do Vasco está comemorando como se fosse um título. Não, de forma nenhuma, duvido. Agora é um bom resultado. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. O Vasco com um lateral improvisado, zagueiro improvisado, e consegue empatar com o time mais rico do Brasil, o líder do campeonato, e detalhe, né, a gente saiu contrariado, porque, não vou falar sobre isso não, mas o vascaíno, de um modo geral,
não vou falar a maioria, não posso falar dessa forma, mas a gente acreditava muito na vitória. Da forma que o jogo estava ali se desenhando, da possibilidade que a gente estava enxergando para aquele jogo, né? Infelizmente, na minha opinião, e de alguns, outros não, o Diniz não entrou com o time da melhor forma ou fez a modificação correta, então tem isso também. Mas esse jogo contra o Bahia, a gente não pode deixar passar a oportunidade de continuar ali na parte de cima, né? Nesse retorno aí seria agora o Vasco ganhando o Bahia 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tá de bom tamanho. Muito bom tamanho. E aí uma sequência realmente complicada. Um Palmeiras, né, correndo atrás ali do Flamengo e um Cruzeiro que tá assim, né, brigando ali, um jogo difícil ontem, mas tá conseguindo, né, ganhou de uma forma complicada do Bahia fora. Um sufoco ali, acho o gol do Gabriel. Ontem também parecia que o jogo estava apertado e eles conseguiram ganhar. E é um time que está numa sequência positiva fora de casa, né? São 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates. Então a gente não pode deixar escapar esse jogo contra o Bahia. É um time qualificado, tem as suas peças. Não é fácil ganhar no campeonato brasileiro. A gente está vendo aí, né? Como é que pode? Um time que veio aqui no nosso caldeirão e ganhou da gente, que é o Corinthians, 3-2, foi lá e perdeu para o Sport, que o Vasco ganhou. E foi a primeira vitória do Sport. Como é que tu me explica isso? Então não é fácil, nada fácil ganhar no Brasileiro. Mas chega de errar, chega de cometer fubá, de tomar a decisão errada, é jogar bem e ganhar do Bahia. A gente precisa chegar aqui a 27 pontos, não é isso? Exatamente, 27 pontos, encostar ali a gente passa o Internacional, na verdade, a gente tem um saldo melhor que o Internacional, vai empatar em número de vitórias, é isso, vamos lá. E dessa vez a preparação, né, é mais rápida, né? Daqui a pouco a gente já está entrando em campo aí contra o Bahia. Mas vamos lá, vamos fazer aqui um giro de notícias também em relação a alguns jogadores. Nuno Moreira não apresentou lesão grave e deve estar à disposição, diz BTB. Eu estava vendo, até reagir aqui com vocês, e o Diniz fala sobre o Nuno Moreira. Ele acha que vai contar, sim, com o Nuno Moreira para o jogo contra o Bahia. Ele falou que foi uma pancada do jogo contra o Botafogo, né? Lembra aquele chute que o Marlon Freitas, ele até na coletiva fala Marlon Gomes. Eu me confundo aqui direto em relação a isso também. Mas é o Marlon Freitas, que ele vai chutar, o cara trava, aí ele chuta o pé, e aí ele sentiu ali uma lesão no pé. Na verdade, eu acho que nem foi nesse pé. Cara, agora não me recordo. Foi uma coisa nesse sentido. Ele acha que vai contar com o Nuno Moreira e a gente espera que, né, possa realmente estar bem para jogar contra o Bahia, já que a gente não conta. E aí é um assunto para um outro vídeo. Ainda hoje a gente vai debater sobre quem deve jogar no lugar do Ryan. Em relação ao Robert Renan, família, o resultado não foi uma mensagem que ele colocou aqui, uma postagem na rede social. Ó. O resultado não foi como esperávamos, mas o orgulho pelo nosso time é enorme. Obrigado a todos que me mandaram mensagens, se preocuparam e torceram. Estou bem, graças a Deus. E tá aqui, família, ó, Robert Renan é liberado para casa, seguirá em observação, informa Vasco. Poxa, assim, que azar, né, cara? Que azar, porque um teste bom, um jogo bom, pra essa dupla de zaga, e infelizmente, né, foi o quê? Em 15, 16 minutos, né? O Vasco tomou o gol e logo depois ele teve essa concussão aí e ficou fora da partida. Tentou ali falar com o médico, mas de repente poderia agravar qualquer coisa e eu acho que o médico, né, tomou a decisão correta de não deixar ele entrar em campo, mas deixou assim um gostinho lá ele, né? O Cuesta e o Robert Renan deram um gostinho de melhorou, e até falei no nosso pós-jogo ontem que eu estou sonhando com a Copa do Brasil com esses dois aí, porque o Cuesta passou uma mensagem para você: eu sou um zagueiro de muito bom nível. E o Robert Renan, mesmo com a pressão ali, Bruno Henrique, o Plata, sabe sair jogando, ele dá um rabo de vaca lá no Bruno Henrique, ele finge que é pra lá, ele faz um giro pra cá, cabeça em pé. Então assim, né, espero que o Robert Renan também, não sei como é que vai ficar essa situação aí, né, porque é uma lesão, é uma pancada na cabeça, na verdade, lesão, uma pancada na cabeça, não sei se ele vai estar apto a jogar contra o Bahia, espero que sim, né, para que ele possa nos ajudar nessa sequência aí difícil, né? Então, quanto mais jogar, mais vai adquirir ritmo, entrosamento com o Cuesta para esses jogos aí contra Cruzeiro e também o Palmeiras, família. Seguindo a nossa resenha, vamos reagir aqui aos torcedores do Flamengo para a gente debater um pouco sobre o jogo, essas questões aí também de arbitragem e também destacar aqui as atuações do Coutinho e também do Ryan. Olha só. Jogo de merda do Flamengo, uma porcaria de jogo do Flamengo aqui no Maracanã. 1-1 com o Vasco, um jogo que o Flamengo foi arame liso, mais uma vez não querendo resolver o jogo, mais uma vez uma postura
vergonhosa do time do Flamengo, mas não adianta clamar por arbitragem, reclamar de arbitragem e o time entrar dentro do campo para fazer uma vergonha dessa. O Flamengo entregando o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras de bandeja, fazendo uma vergonha dessa, protagonizando um espetáculo do horror que o Flamengo protagonizou aqui. Perdeu todas as bolas aéreas para o Vasco. Cadê a defesa sólida do Flamengo? Defesa porcaria do Flamengo hoje. O Rossi foi uma porcaria também no lance. Sempre ele com essa porcaria. Tem que alguém chegar para ele e falar para ele não sair. Você fica travado aqui na tela, você não sabe, mas não foi só culpa dele, não. Não foi só culpa dele, não. Foi culpa dele e de mais um monte aí. Do Felipe Luiz, que entrou com um time completamente desentrosado dentro do campo. A prioridade não é o Campeonato Brasileiro? Não é a prioridade que é dita a prioridade? Tirou todo mundo do jogo. Desmantelou o time. Desmantelou o time. Uma merda de jogo do Flamengo, cara. O Vasco teve as melhores chances do jogo. Jogo porcaria, vergonha esse jogo do Flamengo. O time parece comer uma feijoada pra entrar em campo, pô. Que merda. Uma vergonha dessa. O que é o Bruno Henrique? Não dá mais, eu tentei, mas não dá. Bruno Henrique não dá, tá quebrando a bola. Tá quebrando o jogo, o que é Cebolinha? Cebolinha acabou, não dá mais. O Flamengo tem que vender logo. Não cria nada, não produz nada, é improdutivo. Pô, tem a chance lá, não finaliza, fica de toquinho. Saída de bola do Flamengo é uma porcaria. Pô, um time como o Vasco pressiona, o Flamengo não consegue sair jogando, o Rossi tem que dar de bicuda pra frente. Cadê a saída de bola do Flamengo? Time desorganizado. Forçação de passe do cacete, toda hora um passe forçado do Danilo, passe forçado do Rossi. O que virou o Flamengo? Que inconsistência é essa? Que irregularidade é essa? Jogo porcaria, jogo de merda do Flamengo, pô. Felipe Luiz tem que ir pra coletiva e falar, o jogo foi uma bosta, nós não jogamos nada. Não tem que ir pra coletiva pra dar desculpa não, porque o Flamengo perdeu a liderança. Não perdeu no ponto ganho, mas agora o Palmeiras tem a chance de passar o Flamengo. A prioridade não é a porcaria do Campeonato Brasileiro. Por que vocês tiram todo jogador de um clássico? Um jogo contra o Vasco, um jogo pesado. Um jogo difícil. Ah, tá brigando contra o rebatimento, tá, mas é clássico, pô. Você não leva a clássico igual o Flamengo levou. Cadê a pressão do Flamengo? O grande erro. Hoje um jogo com time misto, bom começo, pressão alta, o gol sai, depois o Vasco melhora, o Vasco não estava com um time tão inferior ao do Flamengo assim como em outras condições, embora inferior, mas não tão inferior como em outros jogos. Esse é um grande ponto, também acho. A gente vai falar sobre isso aqui, família. O Vasco, depois de muito tempo, acho que foi o jogo mais equilibrado em relação a time, né? Como ele disse, não tão equilibrado, porque olha o investimento do Flamengo. Mas eu gostei, principalmente do equilíbrio ali do time, com o Hugo Moura, Barros, a dupla de zaga, né, um bom nível, Coutinho, Nuno, Ryan jogando muito. Realmente. Já vimos nos tempos recentes. O Vasco empata, falha do Rossi. O que eu falei, eu não estou reclamando, tá? Eu não estou falando que tinha que anular o gol, não. Eu estou dizendo o seguinte, gente. Tem um apoio ali nas costas do Carrascal. Se isso é contra de certas equipes aí, todo mundo pressiona e reclama. O Flamengo não reclama. Meus amigos, não pode perder 4 pontos pro Vasco. Não pode perder 4 pontos com um time rebaixado, um time que está brigando para não cair. Não pode perder ponto para Grêmio, perder ponto no Maracanã dessa forma. Não pode, tá? O Felipe, mais uma vez, no bolso do Diniz. O Diniz sempre botando o Felipe no bolso. Ah, mas o Flamengo teve chance de ganhar. Mas o Vasco, em alguns momentos, dominou o jogo, meus amigos. O Flamengo de milhões, em alguns momentos, dominado pelo Vasco. O Diniz, em vários momentos do jogo, botou o Flamengo no bolso. O Felipe não sabe jogar contra o Diniz. Tem que estudar melhor os times do Diniz. Né? O cara faz aquela marcação em bloco, vai e volta. Os caras jogando uma final de campeonato. Só que não pode perder 4 pontos pro Vasco. Eu vou falar sobre questão de VAR também, porque o Flamengo, mais uma vez, prejudicado, operado pelo VAR. Mais uma vez. Agora é todo jogo o Flamengo operado. Eu tinha avisado que esse Rafael Rodrigo Klein e o VAR que estava lá, eles operavam o Flamengo. Quem não viu o lance, antes que falem que é choro, porque era pro Vasco estar com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Tá? Era pro Vasco ter um jogador a menos desde o primeiro tempo. Olha isso. A entrada no joelho, com as travas da chuteira, a entrada no joelho do Plata. O Lucas Oliveira, ele toca na bola primeiro. E aí, ele, na minha visão, né, ele não foi uma entrada direto com a sola da chuteira, que a gente fala que é com força excessiva e com risco de lesionar o adversário. Acho que ele joga de uma maneira perigosa, levanta muito o pé, atinge a bola, mas não teve um movimento adicional, né, que chutou a bola e depois deixou o pé
para pegar o Plata. É bem no limite, sim, porque foi com a sola da chuteira, mas eu vejo mais como uma jogada perigosa, que toca na bola e tem contato no adversário. Eu acho que o amarelo foi bem aplicado. Mas é bem no limite, porque quando você pega só a imagem parada, né, e vendo a sola da chuteira, teve uma reclamação para cartão vermelho, mas eu entendo que o amarelo foi bem aplicado. Hoje porque de qualidade técnica, que né, Fico, eu acho que ele tá num momento muito bom. Ele chega no Vasco mal, até fisicamente, não sei se ele estava acima do peso ou não, mas ele chega no Vasco numa rotação diferente do futebol brasileiro, ele sofre para se adaptar ao futebol brasileiro, se readaptar, e hoje ele está num nível muito bom. Ele é um jogador muito importante para a equipe do Vasco. Agora, em relação a jogar na seleção brasileira, ser convocado é uma coisa. Jogar é outra coisa na seleção brasileira e sendo protagonista. Então, assim, não sei se ele conseguiria hoje ser protagonista de 10 na seleção brasileira. Eu muito feliz por ter feito meu primeiro gol, ainda mais contra o Flamengo, já meti muito gols contra ele na base. Então, como eu falei, a gente no final do jogo a gente podia ter matado o jogo, feito o segundo gol e saído com a vitória. É isso. Família, coloquei aí já o vídeo do Denilson, né, falando do Coutinho, e o Ryan falando do gol de ontem. E aí eu sigo por aqui, mas primeiro vamos pontuar ali tudo que a gente reagiu aqui, né? O ponto principal, né, primeiro focando ali no jogo, é aquela fala ali, aquela visão ali do Mauro César, né? Acho que ele tá certo, eu concordo com ele, né, na minha opinião, no meu ponto de vista, que foi um Vasco, assim, desses últimos confrontos, mais equilibrado, sabe? Pelos dois volantes, né? O Hugo Moura, eu até debati isso com um amigo, mandar um abraço pra ele, o Luiz, tô sempre conversando com ele lá no Insta, e ele falou, né, Thiago, poxa, o Vasco tem que jogar com vontade e tudo mais, né? Falta um pouco de tesão pro Vasco nesses confrontos e tudo mais. Eu até falei com ele depois, né, do jogo, eu falei assim, poxa, Luiz, cara, eu nem acho que em outros jogos, falta isso, falta aquilo, né? Mas ontem fica muito mais uma questão de um time com saúde atrás, por exemplo, porque o Pumita, por mais que esteja torto, tá ali entregando, né? O Pumita tá chegando na reta final aí do contrato, me parece que ele tá querendo demonstrar mais alguma coisa. Não vem assim sofrendo tanto defensivamente, com pegada. PH nem se fala, PH é um monstro. Cara, aquela bola, como eu fiquei pulando aqui, batendo cabeça na parede, lembra aquela bola que ele dá um tapa na frente e a bola vem devagarzinho saindo assim, meu Deus, ele ia parar dentro do gol se aquela bola não sai. E o Cuesta e o Robert Lima também, né? O Cuesta tá com 26, o Robert Renan também garoto, o Hugo Moura e o Barros com muita pegada também, Ryan também correu muito, o Ryan falou sobre isso, né? Nem peguei esse corte, ele falou que nunca correu tanto na vida dele. Então o Vasco conseguiu equilibrar um pouco nesse sentido e talento também, né? Saindo jogando algumas vezes, tendo, né, a qualidade de trocar passe no comando de ataque também. Então realmente assim, a partida de ontem o Flamengo criou algumas oportunidades, mas o Vasco também criou, e se o Vasco sai vitorioso, nada demais. Até o próprio torcedor do Flamengo aí falou que o Vasco teve as melhores oportunidades, né? Em relação à arbitragem, pelo amor de Deus, cara, não dá, né, família? Eu falei isso até com um amigo também, cara, Alberto, mandar um abraço pra ele também. Ele falou, Thiagão, sei não. Eu falei assim, Alberto, repara só, ele não pisa, ele, né, tira a bola e o joelho do Plata também vem de encontro ali. Tá, foi perigoso, né, ele foi irresponsável, porque qualquer coisa a gente sabe que, né, foi responsável, mas eu não achei para cartão vermelho, né? Não achei realmente, porque ele não faz assim, ele não pisa, ele tira a bola, fica com a chuteira parada, o joelho vem e bate, sabe? Então assim, achei correto ali o cartão amarelo e ainda bem, né? Porque o Lucas Oliveira fez uma boa partida, né? Fez uma boa partida e nos ajudou demais, família vascaína. Em relação ali ao trabalho do Diniz, não pode perder pontos pro Vasco, família. Eu não vou me aprofundar nisso não, porque eu acho que para falar um pouco mais sobre isso, sobre a partida de um modo geral, envolve estratégia, envolve mudança, e eu não quero falar, né? Já falei bastante no dia de ontem, desabafei aqui com vocês, eu acho que todo mundo sabe o que eu tô falando aqui. Se o Vasco entra com essa forma de jogar, acho sim que o Vasco poderia ter mais chances de vencer pelo desenho do jogo, pelo estilo do trabalho do Felipe Luiz, pela pressão alta que eles fazem, por marcar lá em cima, né? E o nosso treinador não teve essa leitura. Mas o que o Papa tá falando aí, o Paparazzo tá falando aí, que ele não sabe jogar, né, contra os times do Diniz, é o que eu falei. Você vê que o Vasco tem uma personalidade, comete erros ali que a gente fica com raiva, mas saída de bola, quase que o Léo Jardim faz merda de novo, tu xinga logo que, Diniz, né? Mas eu acho que o Vasco tem padrão, o Vasco é um time que, por causa do Diniz, com bola, tem personalidade, sim. Claro que esbarra para alguns, né, não vou falar todos, nessa insistência dele em alguns momentos, mas o Vasco é bem treinado com o Diniz. Agora, na minha opinião, nas mudanças e em alguns momentos da fase defensiva, deixa a desejar.
deixa a desejar. Agora a gente tem que ter uma sequência de boas atuações e de vitórias, pra gente sair aí o mais rápido possível dessa situação. A gente pegou um time, mesmo poupando ali alguns jogadores, ainda assim é um Bruno Henrique, que é um atacante, não tá vivendo uma boa fase, mas ele é melhor que muitos que a gente vai enfrentar daqui pra frente. O Cebolinha não tá numa boa fase, mas ele é melhor que muitos que a gente vai encarar daqui pra frente. O quem tá jogando por aqui? Plata também, sabe? Então a defesa mesmo assim cometeu um erro aqui, um erro ali, tá, beleza, mas sustentou. Por exemplo, né, o ataque do Bahia não tem comparação em relação ao ataque do Flamengo, mas é aquela constância que a gente não tem. Assim como o Ceará, né, não tem a qualidade do Flamengo. E o Vasco tomou 2 gols do Ceará. E tomou um ontem. Entende? Aí fica difícil, mas é tentar achar essa regularidade para a gente ter, né, uma sequência de bons resultados e sair de vez dessa situação, porque o Vasco não tem time para estar ali. Não tem. E aí, família, destacando aqui o Ryan, uma excelente atuação, achei o melhor em campo, correndo muito, arrastando. Eu tava vendo um influenciador que eu sigo também, ele não grava conteúdo pro Flamengo não, mas ele é flamenguista, ele não grava conteúdo falando do Flamengo, fala de futebol de um modo geral, e ele tava exaltando o Ryan, falando que o Ryan passou por cima do Ayrton Lucas, passou por cima do Vina, né, Vinha, acho que é Vinha, né, arrastando, arrancando ali. O Ryan tem muita força, assim, jogou muita bola. E o Felipe Coutinho, família, é isso, né? O Denilson toca num ponto ali de seleção brasileira. Claro que o Coutinho ele precisa melhorar um pouco da parte física, mas assim, cara, não é porque ele joga no Vasco, não é porque eu sou muito fã do Felipe Coutinho, mas eu acho que ele tem muita capacidade de ajudar ali, né? Principalmente ele jogando com os caras que tem recurso, que tem velocidade, que ele vai achar. Ele tem muito talento, ele é meio armador. Ele, poxa, lembra lá na Copa do Mundo a bola que ele deu pro Renato Augusto, aí deu de novo o Renato Augusto, perdeu, ele vai achar os caras. Com essa velocidade, com o Vini Júnior ali na frente, com o Rafinha, você pode ter certeza que ele vai pifar o jogo direto. Ele vai render com a camisa da seleção, aposto nisso. Mas assim, isso é um papo pro ano que vem, espero que o Coutinho esteja muito focado como está. Eu até separei aqui alguns números, né, dele, das últimas partidas, que ele vem, né, ajudando, que assistência contra o Flamengo, gol contra o Ceará. Poxa, aqui a gente pode colocar no Botafogo, eles não botaram nada, uma pré-assistência, né, podemos colocar assim, e o gol contra o Sport. Então assim, um jogador que está jogando muito, e eu ainda acho que o Vasco não trabalha para ele. O Vasco não potencializa ele, porque o ideal ou é você aproximar, ter jogadores que possam, né, associar com ele, ou você dar velocidade para ele. E o Vasco não faz isso hoje, na minha modesta opinião. Já falei isso aqui algumas vezes. O Vasco tem que potencializar esse gênio, tá? Até esqueci de comentar com vocês, né, família? Separei aqui também. Claro que o Ryan coloca a mão ali, que isso é malandragem da bola, mas isso aqui não é falta nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. Subiu muito, golaço, né? E finalmente o Vasco faz um gol aí de escanteio, tava um tempo sem marcar e fez, né? Reclamaram ali também da saída do Rossi. Cara, que bola do Felipe Coutinho. Ele achou que ia dar, mas a bola ganhou força e ainda bem que o Ryan estava ali para cravar, para marcar e nos ajudou aí a colocar esse ponto no bolso. E o Vasco agora está com 24 pontos, família. É isso. Por hoje não. Nesse vídeo é só, daqui a pouco eu tô de volta. Fui!